Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História Geral para o concurso da Câmara do Cabo de Santo Agostinho. Na aula de hoje nós iremos dar continuidade no edital falando sobre o Renascimento. Aqui no nosso canal a gente vai ter vídeos toda semana do conteúdo completo de História Geral, História do Brasil para você. E esse conteúdo ele está em todos os cargos, beleza? Então você vai fazer concurso para qualquer cargo desse concurso, cai História Geral, cai História do Brasil também. E, além disso, dizer para você que curta, comente e compartilha. Não passe por esse vídeo sem deixar uma curtida, não passe por esse vídeo sem deixar um comentário aqui pra gente, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Dizer também que nossa apostila está disponível, então você quer um material completo, conteúdo, mais questões, fala comigo através do WhatsApp que eu deixo sempre aqui na descrição, tá num valor bacana para você adquirir, certo? E próximo da prova, teremos o nosso aulão de véspera, a prova é dia 15 de novembro, então no dia 12 de setembro, dia 12 de setembro, ali na quinta-feira, a gente tem aulão de véspera. Então você que quer um aulão, já fala comigo que a gente vai ter esse conteúdo aí em uma aula maior, com questões para você. Tá certo? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. O que foi o Renascimento Europeu? A gente está, enquanto história, né, saindo da Idade Média para a Idade Moderna. Na Idade Média, existe um peso gigantesco da Igreja Católica, inclusive um peso muito grande nas artes. O Renascimento, ele acontece em dois momentos, duas formas. O Renascimento artístico, cultural, e o Renascimento urbano. Os dois acontecem juntos, mas são coisas analisadas por perspectivas diferentes. Então, vamos lá. O Renascimento urbano, ele acontece das pessoas saindo do campo para a cidade. Então, no período romano era muita gente nas cidades, essas pessoas elas vão sair da cidade para o campo, que é um movimento da Idade Média, e o Renascimento é quando as pessoas começam a morar nas cidades. Lembra daquele período que a gente falou que na Idade Média você vai ter muitos feudos. A burguesia começa a crescer, a burguesia comercial se estrutura, se desenvolve, e aí o que a gente vai ter nesse processo é justamente um crescimento das cidades, justamente no momento do Renascimento urbano. E associado a isso, a gente vai ter também um crescimento nas artes, que é o Renascimento. E isso vai acontecer porque, veja só, como eu falei, a Igreja Católica ela era muito forte. Então, basicamente, só conseguiam produzir obras religiosas. E o conceito ele era todo religioso. Então, quando vem o Renascimento, ele vem trazer conceitos novos. Um desses conceitos, eu quero que você anote aí, é o que a gente chama de antropocentrismo. O que é isso? O homem no centro de todas as coisas. Significa, a partir de agora, o centro de tudo vai ser o homem. Antes era o teocentrismo, Deus no centro de tudo. Agora é as medidas do homem. Então o que vai ser passado é a forma humana, a valorização do ser humano. Então o Renascimento ele tem muito isso. O maior exemplo disso é o Homem Vitruviano de Da Vinci. Você pode depois dar uma pesquisada aí no Google, colocar Homem Vitruviano. Você vai ver que tem uma obra de arte, né, específica, onde você vai ter justamente esse processo de um homem com os braços abertos, onde as medidas todas estão ali localizadas, tá certo? Isso é bem interessante para a gente conseguir pensar esse processo que está aí localizado, beleza? Então, isso vai estar acontecendo dentro dessa perspectiva. Então, o Renascimento ele vai ter como características, vamos lá, primeiro, um antropocentrismo. Segundo, uma perspectiva de proporcionalidade. Não tem mais aquela coisa de um grande e um pequeno para representar que um é maior do que o outro. Agora, você vai ter a proporção. Então, tudo é simétrico. Então, você vai ficar bem quadradinho. O professor está enquadrado aí na sua tela. Possa ser que eu esteja mais para um lado, mais para o outro aí. Às vezes eu não sou tão renascentista na hora de ficar enquadrado no meio da sua tela ou de colocar os braços para fora. Mas a perspectiva do Renascimento é a simetria. Por quê? Porque existe uma prevalência da matemática. Você vai dizer, professor, peraí, matemática que tem a ver com isso? Gente, a matemática, ela tá em tudo que a gente faz, certo? Então, assim,
Quando você tenta colocar um quadro certinho, você está colocando uma numeração ali, ou seja, dados, uma régua, né? Aquela coisa localizada por conta disso. Então a gente precisa pensar dentro dessa perspectiva. Então entender isso que tudo é colocado. E aí a ideia dos renascentistas era justamente colocar isso. Tudo está ali enquadrado. Outra característica do Renascimento muito importante é justamente o nome Renascimento. É renascer. O quê? Grécia e Roma. Então boa parte das obras que nós temos no Renascimento são a tentativa de voltar ao passado. Então grandes obras greco-romanas, elas na verdade nem foram produzidas no período greco-romano, foram produzidas durante o Renascimento. Tem um quadro muito famoso que tem todo o livro de... tem na nossa apostila, inclusive, tem todo o livro de história, filosofia, que é a Escola de Atenas. Por quê? Porque ali você tem os principais filósofos da Grécia, mas o quadro é do Renascimento, tá certo? Então o quadro é do Renascimento. Então essa perspectiva é interessante da gente conseguir pensar para entender esse processo. Pausa para água. Tô com a dorzinha no dente porque eu mudei o aparelho, aí tá uma beleza, certo? Então, abrindo o jogo aqui com vocês, a boca fica meio assim, mas vamos embora. E a pausa para água para dizer que a gente tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Não passe por esse vídeo sem deixar aquela curta daquele comentário, isso ajuda muito a gente. 2, você pode contribuir através de adquirir a nossa apostila ou contribuir através do Pix, que fica sempre aqui na descrição. Você pode ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Tranquilo? Vamos embora. Outra característica importante do Renascimento é o seguinte, veja só. Eu falei aqui que existe um crescimento de uma nova classe social. Que classe social é essa? É a burguesia. Então, por que isso é tão importante? Veja só, a gente fala sobre as artes e tal, a gente precisa pensar o seguinte, alguém precisa bancar o artista para ficar lá trabalhando. Na verdade, qualquer trabalho, o artista é trabalho. Então, o Michelangelo lá fazendo a Capela Sistina, Da Vinci fazendo a Mona Lisa, alguém está pagando, não está? Então, precisa de alguém que banque. A igreja, ela tinha tantas obras porque a igreja podia dizer, meu filho, olha, eu tenho grana para botar você aqui fazendo uma obra magnífica da igreja, como, por exemplo, a Capela Sistina, qualquer outra obra dessa. Eu tenho dinheiro para pagar você. Só que com o crescimento da burguesia, o que a burguesia vai dizer? Eu banco também. E aí a gente vai para a nossa obra mais conhecida de todas, que é a Mona Lisa. Todo mundo aqui já viu a Mona Lisa. Inclusive, duas coisinhas. Já teve até uma exposição há pouco tempo, né, da Mona Lisa ali na Caixa Cultural, com várias Mona Lisas diferentes, né? Porque a Mona Lisa ela virou uma obra tão famosa, é a obra mais famosa do mundo, né? Que se você vê uma representação modificada da Mona Lisa, você também já reconhece. Então fizeram isso. E a outra é que está tendo exposição, já que a gente está falando sobre Renascimento, está tendo exposição em Recife, renascentista, num determinado shopping aí. Então, para não fazer propaganda aqui, né? Então, se você quiser, se você gosta desse tema e tal, vai lá, procura, joga no Google e tal. E aí você vai ver que está rolando essa exposição aí. Ainda não consegui ir, estou tentando, mas temos boas recomendações. Tá certo? Para quem gosta de arte, de obras, e não pode ir para Roma, né? Ou para Veneza, você vai aqui num shopping próximo e consegue visitar lá esse processo. Então, o que a burguesia está fazendo é pagar as pessoas para ir para fazer a obra. Então, assim, vamos lá, o que é a Mona Lisa? Um burguês chegou, chamou Leonardo da Vinci e disse, amigão, eu pago você para pintar essa mulher. É isso que está localizado ali. Então, existe um... E para que você faz isso? Porque você quer subir de classe social, e isso é verdade, veja, você tem dinheiro, que é o caso da burguesia comercial, mas você não tem o sangue azul, você não tem status. Como é que você compra status? Colocando que você é um admirador das artes, é um mecenas, é alguém que investe no mecenato, é alguém que dá dinheiro para a pintura, para as artes. Isso faz você crescer e se desenvolver. E aí abre parênteses, isso acontece no mundo atual também, viu gente? Quando você vê um empresário rico, famoso, que bota dinheiro num time de futebol, por exemplo, numa escola de samba, em artistas, isso está presente ali. É você bancar para você aparecer na mídia, para você ganhar status, para você acessar lugares que somente através do dinheiro você não iria acessar. Então você compra essa entrada no mundo diferente do seu, no mundo superior, certo? Nesse superior, nesse sentido, né? De pessoas que têm um status localizado, tá bem? Isso é pra gente compreender esse processo aí, tá bem? Então, eles vão investir.
E eles vão investir. Agora, veja só, uma coisa que é importante. Não vai dizer jamais que a igreja saiu completamente do sistema. Não, tanto é que eu falei aqui de várias obras que são da igreja. Uma que eu recomendo você olhar é La Pietà, que é uma obra renascentista que mostra o sofrimento de Jesus. Mas por que essa obra é tão importante? Porque ela mostra o Jesus sofrendo. E por que isso é importante? É Jesus com Maria. Tá, mas isso é comum. Veja, ele mostra o Jesus pelo viés humanizado do Cristo. Então eu vou mostrar o Jesus, mas não o Jesus divino. Eu vou mostrar o Jesus que sofreu na cruz. Eu vou mostrar um Jesus que não é tão colocado pra gente. Então isso é uma coisa importante da gente entender quando a gente pensa sobre o que é o renascimento, sobre a ideia do renascimento, que é também de humanizar a figura do Cristo. Então isso vai se desenvolvendo e esses renascentistas, eles são fundamentais para a gente entender esse novo mundo que está se construindo, que está se criando a partir desse processo. Aí, final da Idade Média, começo da Idade Moderna, isso é crucial para a gente entender o mundo. Beleza? Tranquilo? Gostou do vídeo? Gostou do nosso canal? Deixa aquele comentário, acompanha a nossa playlist. Essa semana tem mais vídeo e vamos junto. Forte abraço.